Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de véspera para o concurso do Detran 2015, aqui em Mato Grosso. Eu sou o professor Edenilson e nós iremos trabalhar História Regional, a riquíssima história de Mato Grosso. Nesse nosso momento em que trataremos especificamente dos principais aspectos que a banca examinadora da SEV, o FMT, costuma cobrar. Nesta nossa aula, nesse nosso aulão de véspera, iremos abordar as principais temáticas, os principais temas abordados nos últimos concursos públicos que tiveram justamente a UFMT como banca examinadora. Temos a convicção que ao final desse processo pedagógico, você estará competitivo. Se você praticar, estudar, revisar esse conteúdo e prestar bastante atenção nessa nossa aula de véspera, tenho absoluta convicção de que você não será surpreendido e que terá uma grande possibilidade de gabaritar a sua prova. É o seguinte, meus amigos, nesse primeiro momento, eu irei trabalhar com as principais temáticas abrangentes ao período colonial mato-grossense. Bem, como a ementa do curso, os temas cobrados pela banca examinadora da UFMT são bem extensos e variados, resolvi, por bem, fragmentar essa nossa aula de véspera em três episódios. Nesta parte 1, especificamente, irei tratar do período colonial, os principais aspectos relativos às expedições bandeirantes, a descoberta de ouro, a fundação de Cuiabá, a criação da capitania de Mato Grosso, a questão da relação com os povos indígenas, a questão também da utilização da mão de obra escrava, enfim, os temas relativos ao século XVIII. No segundo momento, a gente vai trabalhar com os principais aspectos do período imperial mato-grossense. E, finalmente, no terceiro momento, abordaremos as principais características do período republicano. Volto a frisar que preparei um super aulão de véspera com todas as temáticas cobradas por esta banca examinadora. Então, vamos começar a nossa aula. Primeira questão aqui, meus amigos, que apresenta uma citação extraída de um livro muito importante da historiadora Luísa Volpato. É o livro Entradas e Bandeiras. A citação é a seguinte: a luta pela sobrevivência no início da colonização do Brasil era uma pesada realidade vivida por todos e cada um. A distância da metrópole, a carência de gêneros importados e, principalmente, a ameaça sempre presente de ataques de corsários e de índios tornavam a insegurança social elemento do cotidiano. A vida que se formara no Planalto, nos arredores do Colégio de São Paulo, enfrentava como podia o ônus dessa realidade. Em seguida aparece o comando da questão. A parte mais importante vem agora. Essa população que ocupou o Planalto paulista a partir do século XVI desenvolveu estratégias para enfrentar as dificuldades do local, dentre elas uma particularmente. Pois bem, meus amigos, apareceu uma citação de um livro chamado Entradas e Bandeiras. Já nos dá uma pista importante. Outras pistas que nós podemos verificar analisando esse fragmento. Ela fala aqui do Planalto Paulista, fala do Colégio de São Paulo. Então, evidentemente, esse texto trata especificamente das condições de vida nos primeiros tempos de colonização do Planalto Vicentino, onde erigiu a Vila de São Paulo, onde surgiu a Capitania de São Vicente, que depois foi denominada a Capitania de São Paulo. Enfrentou problemas econômicos,
por conta de não conseguir acompanhar a concorrência com a produção de açúcar das capitanias do Nordeste, principalmente Pernambuco. Então, o que é que aconteceu? Lá no Planalto Vicentino, surgiram atividades econômicas complementares para tentar superar esse estágio de estagnação vivido pelos habitantes de São Vicente, ou da capitania de São Vicente, do Planalto Vicentino, da Vila de São Paulo. Essas atividades complementares foram a agricultura de subsistência, as pequenas roças que surgiram nessa região e, principalmente, senhores, as expedições bandeirantes. É claro que essa questão vai abordar um tema muito importante, um tema muito caro para a historiografia de Mato Grosso. O movimento bandeirante, as bandeiras provenientes do Planalto Vicentino, da Vila de São Paulo, da Vila de São Vicente, que adentravam aos sertões brasileiros em busca de riquezas. Índios destinados à escravização e metais preciosos. Haviam vários tipos de bandeiras. Você que acompanhou as nossas aulas ao longo do curso, verificou que existiam as bandeiras de caça ao índio, as bandeiras de sertanismo de contrato, existiam também as bandeiras de prospecção, também chamadas de bandeiras de mineração, e as monções, que eram expedições comerciais. Então, as bandeiras foram a atividade surgida no Planalto Vicentino como uma válvula de escape, uma tábua de salvação para a crise econômica vivenciada nessa localidade. Então, vamos analisar as alternativas. Temos aqui a alternativa A, a criação de expedições exploratórias em direção ao interior do continente em busca de alternativas econômicas. Por exemplo, ouro e índios. É exatamente disso que nós falamos agora há pouco. As bandeiras foram uma atividade econômica para superar a crise vivida lá no Planalto Vicentino. Então, os bandeirantes, ou seja, os habitantes do Planalto Vicentino, os paulistas, vão adentrar ao sertão para caçar índios e escravizá-los e também para procurar ouro, como foi o caso do bandeirante Pascoal Moreira Cabral, que se dirigiu para Cuiabá, para esta região, que mais tarde deu origem à vila de Cuiabá, com o objetivo de prear índios, de capturar índios e escravizá-los. E acabou, de forma fortuita, de forma acidental, encontrando ouro junto às margens do rio Cochipó. Bandeiras de caça ao índio, bandeira de mineração. Portanto, essa afirmação está correta. Só para desencargo de consciência, vamos analisar as outras alternativas. B. Abertura de caminhos alternativos entre litoral e interior para trocas comerciais. Espera aí. Trocas comerciais com quem? Com os índios? Claro que não. Evidentemente que os bandeirantes vinham para os sertões brasileiros, atravessavam os limites do Tratado de Tordesilhas, buscando riquezas, escravos, indígenas ou metais e pedras preciosas. C. Estabelecimento de relações comerciais com os índios, visando suprir as necessidades da vila formada ao redor do Colégio de São Paulo. É lógico que não. Os bandeirantes adentraram aos sertões para fazer guerra contra os povos indígenas. D. O contrabando de escravos africanos para suprir as necessidades da mão de obra local. É lógico que não, pessoal. A capitania de São Vicente, como dissemos, enfrentava sérios problemas econômicos. Portanto, passam a escravizar os indígenas. E a alternativa E, o início do estabelecimento da mão de obra assalariada, rompendo com o escravismo. Absurda essa afirmação.
Portanto, meus amigos, a única alternativa correta nessa questão era a letra A, que falava sobre o surgimento das expedições bandeirantes, bandeira de calção-índio, bandeira de mineração. Ok? Vamos então ver a segunda questão. Questão elaborada pela banca da UFMT. Caiu recentemente, é de 2013. Em 1721, a notícia do encontro de uma nova jazida aurífera às margens do córrego da Prainha fez com que os moradores do Arraial da Forquilha e do Arraial Velho viessem minerar nesse novo local, originando um pequeno vilarejo sob a proteção do Nosso Senhor Bom Jesus. Esse vilarejo deu origem a que cidade do estado de Mato Grosso? Olha só que questão interessante. Temos aqui esta citação, este pequeno fragmento, que nos apresenta uma data, nos apresenta também um fato histórico ocorrido às margens do córrego da Prainha, que fez surgir um novo arraial, fazendo com que os moradores dos arraiais que já existiam, no caso, o Arraial da Forquilha e também o Arraial Velho, esse aqui é o famoso Arraial de São Gonçalo Velho, que hoje é a comunidade ribeirinha de São Gonçalo, viessem a minerar um novo local. Então, esse novo local aqui, pessoal, que teve origem aqui em fins de 1721, início de 1722, foi a descoberta de um importante veio aurífero em Cuiabá. São as famosas, anote aí, lavras do Sutil. Foram encontradas pelos elementos da bandeira de Miguel Sutil. Onde que foi isso, professor? No córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá, onde hoje se localiza a Avenida Tenente Coronel Duarte, que nós conhecemos como Avenida da Prainha. Nessa região surgiu o famoso Arraial do Bom Jesus. Este Arraial do Bom Jesus é considerado pelos historiadores o núcleo inicial que deu origem à cidade de Cuiabá. Então, o que vai surgir em decorrência da descoberta das lavras do Sutil, no córrego da Prainha, o que foi? O Arraial do Bom Jesus, que mais tarde, já em 1727, com a chegada do governador de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, foi elevado à condição de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Portanto, meus queridos concurseiros, este arraial, que foi erigido após a descoberta das lavras do Sutil, deu origem a que cidade do estado de Mato Grosso? Vamos às alternativas. Letra A, Santo Antônio de Leverger. Letra B, Cuiabá. Letra C, Várzea Grande. Letra D, Cáceres. E letra E, Nobres. Olha, essa questão é hiper fácil. Essa aqui está na manteiga, tranquilo, mamão com açúcar. Lógico, a cidade do estado de Mato Grosso que surgiu em decorrência da descoberta das lavras do Sutil, evidentemente foi Cuiabá. A alternativa correta, letra B. Beleza? Facinha essa, né? Vamos em frente então, gente. Mais uma questão elaborada pela banca da UFMT, que diz o seguinte: a ocupação do território mato-grossense pelos bandeirantes não foi feita sem a resistência de seus habitantes originais, os diversos povos indígenas que habitavam há tempos a região. Sobre a relação entre ameríndios e brancos, durante a conquista das terras que hoje formam o estado de Mato Grosso,
é correto afirmar. Atenção, meus amigos, essa questão versa sobre a relação, muitas vezes conflituosa, estabelecida entre os conquistadores brancos e os habitantes originais do território que hoje conhecemos como Mato Grosso, ou seja, os povos indígenas. Esse é um outro elemento importante que aparece no edital, que você tem que ficar ligado, hein? Que pode aparecer na sua prova. Vamos ver então as alternativas. Letra A. Os brancos ocuparam os espaços não povoados por indígenas, fugindo de conflitos. Analise esta alternativa. Será que os brancos ocuparam apenas os territórios que não eram ocupados pelas diversas etnias indígenas habitantes primordiais do território? Será que os colonizadores evitaram a todo custo o confronto com essas nações indígenas? É claro que isso é falso. Justamente o contrário. O branco, em busca de riqueza, o colonizador, vindo lá diretamente da capitania de São Paulo, estava ávido por riquezas e vai invadir os territórios pertencentes às nações indígenas que habitavam primordialmente estas terras, que viriam dar origem a Cuiabá e também à capitania de Mato Grosso. Portanto, o confronto foi uma característica constante nessa relação de colonização. Alternativa B. A resistência aconteceu para impedir a exploração do ouro, uma vez que interessava aos indígenas o controle das minas. Será que os indígenas resistiram aos colonizadores para que eles mantivessem o controle da exploração aurífera? Claro que isso está incorreto. Na verdade, o que os indígenas queriam defender era o seu território, de onde eles extraíam a sua subsistência. Letra C. Os indígenas atacavam frequentemente as monções, dificultando o abastecimento das minas do Cuiabá. Opa, esta é uma alternativa muito interessante, porque ela fala sobre os ataques indígenas às monções. O que eram as monções? Eram expedições comerciais que utilizavam-se da rede hidrográfica da porção central aqui da América do Sul, para fazer o intercâmbio entre a capitania de São Paulo e as minas cuiabanas. As monções traziam uma série de mercadorias, vestimentas, ferramentas de trabalho, remédios, escravos, alimentos diversos. As autoridades que se dirigiam para Cuiabá utilizavam-se dos caminhos fluviais, das monções. E é lógico que algumas nações indígenas atacavam as monções, porque as monções passavam por seus territórios. Uma forma de defender esses territórios, algumas nações indígenas, dentre elas os Guaicuru e os Caiapó, além dos Paiaguá, enfrentavam as monções. Beleza? Portanto, esta afirmação encontra-se correta. Essa é a nossa alternativa correta. Letra C. Vejamos as demais alternativas. A legislação portuguesa defendia os povos indígenas, o que dificultou a ação dos bandeirantes na região. Olha, a legislação portuguesa era bastante ambígua em relação ao tratamento com os povos indígenas. Se os indígenas aceitassem a dominação, a doutrinação religiosa e contribuíssem para a colonização, eles eram considerados súditos do rei de Portugal, sendo preservados da escravidão. Mas, se os indígenas mantivessem as suas características originais, se eles enfrentassem o avanço da colonização, nesse caso, meus amigos, seria feita a chamada guerra justa. Atenção para a guerra justa. Era a autorização do processo de escravização e até mesmo
extermínio dos povos indígenas que fossem recalcitrantes em relação ao avanço do colonizador. Nesse caso, era permitido escravizar e até mesmo exterminar esses povos indígenas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os Paiaguá, com os Guaicuru, que eram indígenas que empreendiam uma tenaz resistência em relação ao avanço da colonização. Por essa razão, foram exterminados. E a letra E, os Paiaguá e os Guaicuru foram assimilados e fizeram alianças com os brancos contra outras etnias. Claro que não, isso é errado. Paiaguá e Guaicuru foram povos que empreenderam uma grande resistência, que enfrentaram de forma corajosa o colonizador. Por isso que sofreram os efeitos da Guerra Justa. Portanto, vimos aí nessa questão que a alternativa correta é aquela que fala que os povos indígenas enfrentavam as monções, fato que dificultava o abastecimento das minas cuiabanas. Letra C. Próxima questão aqui, também elaborada pela UFMT. Antônio Rolim de Moura, atenção para esse cara aí, pessoal. Antônio Rolim de Moura foi o primeiro capitão-general e governador da capitania de Mato Grosso. Beleza? Atenção para esse cara. Antônio Rolim de Moura Tavares, primeiro governador de Mato Grosso. Governou a capitania de Mato Grosso. Ele recebeu a tarefa de deslocar-se para a fronteira oeste do Brasil. Vou até sublinhar esse termo aqui, que é importante. Fronteira oeste do Brasil. E dar os contornos administrativos à recém-criada Capitania de Mato Grosso. Vamos sublinhar novamente. Capitania de Mato Grosso. Qual medida foi tomada nesse sentido? Então vamos lá. 1748 é a data da criação da Capitania de Mato Grosso. Foi nomeado primeiro capitão-general da Capitania de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura. E este capitão-general recebeu a missão de fundar, junto à fronteira oeste, a primeira capital da recém-criada Capitania de Mato Grosso. E qual foi essa? Escolhida para ser a sede administrativa da Capitania de Mato Grosso. Eu pergunto para vocês, lembra qual foi a primeira capital de Mato Grosso? Aquela que foi capital mato-grossense ao longo do século XVIII e comecinho do século XIX, que foi erigida junto às margens do rio Guaporé? Pois é, Vila Bela da Santíssima Trindade, fundada em 19 de março de 1752. Por quem? Dom Antônio Rolim de Moura Tavares. Perfeito? Rolim de Moura adotou uma série de medidas no sentido de transformar a Capitania de Mato Grosso no antemural da América Portuguesa, com o objetivo específico de defender a fronteira oeste. Então vamos ver aqui, nas alternativas, qual a medida tomada por Dom Antônio Rolim de Moura para assegurar a fronteira oeste do Brasil. Vejamos. Fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, na letra A. Abertura do comércio pelos rios platinos entre brasileiros e argentinos. Absurdo. Abertura de acessos terrestres entre a nova capitania e o interior do Brasil. Fim das altas taxas alfandegárias entre o litoral e a nova capitania. Claro que a alternativa que apresenta a medida tomada pelo primeiro capitão-general da Capitania de Mato Grosso, na fronteira oeste, no Vale do Guaporé, foi fundar a sede administrativa Vila Bela da Santíssima
Trindade, fundada então lá em 1752, com o objetivo de sediar a capital da capitania de Mato Grosso. Questão bem fácil, bem simples. Muito bem. Próxima questão aqui, meus amigos. Nos primeiros tempos de vida em Cuiabá, o abastecimento de produtos como remédios, tecidos, sal, ferramentas, era feito pelas monções, que eram, muito bem, a questão aqui fala sobre as monções, tema muito importante, um tema quente que pode aparecer na sua prova. Se isso acontecer, você não pode errar, você tem que matar, tem que ser certeiro, pode errar, tem que destruir a banca, gabaritar essa prova. Monções, você viu nas nossas aulas sobre a história de Mato Grosso ao longo do período colonial, que as monções se constituíam em expedições fluviais que faziam o intercâmbio comercial entre a capitania de São Paulo e a capitania de Mato Grosso. Então fazia esse intercâmbio comercial, levava vestimentas, ferramentas de trabalho, alimentos diversos, dentre eles o sal, de importância vital para a sobrevivência da população mato-grossense, trazia autoridades, militares, religiosos, trazia escravos para a capitania de Mato Grosso. Portanto, as monções, que eram realizadas geralmente 2 vezes por ano, e o tempo médio de duração do percurso São Paulo-Cuiabá variava entre 4 e 6 meses. Isso mesmo, senhores, era muito tempo. 4 a 6 meses o tempo de duração da viagem. Portanto, quando esses produtos chegavam aqui em Cuiabá, logicamente os preços eram exorbitantes e a maior parte da população não tinha condições de adquiri-las, ok? Vejamos então as alternativas. Letra A, caravanas de transporte de mercadorias exclusivamente terrestres. Atenção, tome muito cuidado com essas palavras restritivas. A exemplo desta aqui, exclusivamente. Não, as monções eram expedições basicamente fluviais. É claro que elas enfrentavam trechos de cachoeiras. Nesses trechos, evidentemente, que as embarcações eram retiradas do leito dos rios e carregadas nos ombros dos escravos. A exemplo do Varadouro de Camapuã, que era uma passagem por terra, ok? Letra B, rotas comerciais pontuadas por entrepostos para troca de mercadorias. Era isso as monções? Claro que não. As monções eram rotas essencialmente fluviais que passavam por pequenos trechos terrestres, trazendo mercadorias de São Paulo para serem comercializadas na capitania de Mato Grosso. Letra C, tropas de equinos que traziam produtos de todas as partes do Brasil para comercialização em Cuiabá. Não, as monções não foram o mesmo que o comércio tropeiro. O comércio tropeiro também existiu, mas era um comércio terrestre. As monções, que é o tema da nossa questão aqui, são expedições essencialmente fluviais. Letra D, expedições para o transporte de mercadorias que se aproveitavam da rica hidrografia existente entre São Paulo e Cuiabá. Aí sim, gente boa, chegamos à alternativa correta, a letra D. Isso sim foram as monções, um tema importantíssimo que foi estudado pelo brilhante historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, na sua famosa obra Monções. Por falar em monções, tem uma questão fresquinha, uma questão recente. Caiu no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, agora no ano de 2015. Esta questão foi elaborada pela banca
da Fundação Getúlio Vargas, mas que serve, nos ajuda a compreender um pouquinho mais sobre as monções. Nessa questão, aparecia um mapa. Este mapa, especificamente, foi extraído da obra da historiadora Elizabeth Madureira, o livro História de Mato Grosso, da ancestralidade aos dias atuais. É um mapa mostrando o trajeto das monções, desde Porto Feliz, da vila de Araritaguaba, no interior de São Paulo, até chegar à Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Perfeito? Muito bem. O mapa acima ilustra a rota das monções do sul. Por que monções do sul, professor? Porque tínhamos também as monções do norte, e aí você tem que ficar ligado no lance. O que foram as monções do norte? Elas foram estabelecidas quando fora criada a capitania de Mato Grosso e estabelecida a primeira capital, que foi quem mesmo? Vila Bela da Santíssima Trindade. Para promover o abastecimento da recém-criada capital de Mato Grosso, o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Portugal, promoveu a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que fazia o intercâmbio comercial entre as vilas de Belém do Pará e Vila Bela da Santíssima Trindade, ok? Essas são as monções do norte, que vinham através dos rios amazônicos, Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Mamoré, Rio Guaporé. As monções do sul são essas que apareceram no mapa que você viu agora há pouco, que vinham do interior de São Paulo, Porto Feliz, e depois de 4 a 6 meses de viagem, chegavam a Cuiabá. Belezinha? Então vamos continuar observando aqui. A linha contínua entre São Paulo e a Vila Real de Cuiabá indica o caminho terrestre, ao passo que as linhas pontilhadas indicam as rotas monçoeiras percorridas no século XVIII. Vamos voltar e olhar o mapa? Vamos olhar novamente o mapa? Vamos voltar e analisar esse mapa aqui novamente. Deixa eu voltar aqui, me localizar, aqui está. Vamos recapitular. Esse mapa, então, mostra o intercâmbio comercial entre a capitania de São Paulo e a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Lembrando um tema muito importante. A capitania de Mato Grosso fora desmembrada da capitania de São Paulo. Durante o início do processo de colonização, Cuiabá fazia parte da capitania de São Paulo. Não se esqueça. Bom, aqui essa linha contínua mostra os caminhos terrestres. É a famosa Estrada de Goiás. Essa Estrada de Goiás foi fundamental para a consolidação da pecuária. A introdução do gado aqui em Mato Grosso se deu através do caminho de Goiás. Beleza? Essa linha tracejada, por sua vez, mostra o quê? Mostra o roteiro das monções. Muito bem. Isto posto, meus nobres, vamos ver então o comando da questão. Diz assim: a respeito do impacto da rede monçoeira no oeste luso-americano, no final do período colonial, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa: o movimento monçoeiro foi uma continuação do bandeirismo paulista que nos séculos XVI e XVII percorreram os territórios ocidentais e atravessaram a região onde se formariam os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí, verdadeiro ou falso? Claro que verdadeiro, afirmação corretíssima, muito certa. A rota das monções seguia o trajeto das expedições bandeirantes, que encontraram ouro em Mato Grosso e posteriormente em Goiás. Exatamente. A descoberta de ouro nas minas cuiabanas, depois nas minas do Guaporé e também em Goiás, Vila Boa de Goiás, é que proporcionaram essas expedições comerciais, as monções, e elas seguiam o mesmo
percurso das antigas expedições bandeirantes. Portanto, essa afirmação 1 está certa, está correta. 2. O mapa ilustra os itinerários das monções do sul, estabelecidas em função das descobertas auríferas do rio Cuiabá, no início do século XVIII, a cargo da expedição liderada por Arthur de Sá Menezes, então governador e capitão-geral do Rio, São Paulo e Minas. Será? Olha aqui, pessoal, atenção para o nome do camarada aqui. Arthur de Sá e Menezes, governador da capitania do Rio, São Paulo e Minas. Incorreta essa afirmação, meus amigos. Até Cuiabá aqui, tá beleza. A afirmação estava corretíssima. Claro, as monções surgiram em decorrência direta da descoberta de ouro junto ao córrego da Prainha, as lavras do Sutil, que fizeram, inclusive, a população do lugarejo aumentar, dando origem, posteriormente, à vila de Cuiabá. Tudo isso está certo. Agora, para com isso, não foi o governador do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas que liderou essa expedição para encontrar descobertas auríferas aqui em Cuiabá. Por isso está incorreto, falsa afirmação. Número 3. No século XVIII, as monções do sul permitiram a efetivação do povoamento da região que hoje corresponde a Mato Grosso. Contribuíram para a ampliação territorial da América Portuguesa, exerceram importante papel no desenvolvimento do mercado interno e no escoamento do ouro dos territórios a oeste. Verdade, corretíssima afirmação. As monções não só traziam mercadorias a serem consumidas na capitania de Mato Grosso, mas também levavam o ouro extraído nas minas mato-grossenses. Afirmação corretíssima, portanto. Claro que as monções também contribuíram para o povoamento branco das terras mato-grossenses, para o surgimento de núcleos populacionais e a interligação entre eles. Ok? Verdade essa afirmação. Então vimos que a afirmação 1 e a afirmação 3 estão corretas. Onde é que está? Somente as afirmações 1 e 3 estão corretas. Portanto, aí está a alternativa correta, a letra C. Legal. Vamos para a próxima questão aí, mais uma elaborada pela banca da UFMT. A gente tem que ficar esperto, tem que ficar ligado e fera. De que maneira que a banca da UFMT costuma cobrar as suas questões de história regional, história de Mato Grosso, nos concursos por ela elaborados. Legal? Mais uma questão para você aí. A população dos atuais territórios do Brasil e da Bolívia relacionam-se desde o século XVIII, quando ocorreram as primeiras gestões da coroa portuguesa para tornar essa região o antemural de todo o interior da colônia. Assinale a medida que não faz parte das adotadas pela coroa portuguesa. Então, legal. A afirmação, então, abordou o fato de que há uma ligação histórica entre Mato Grosso e Bolívia. Você sabe muito bem, é um camarada muito ligado, sabe tudo de geografia, não é mesmo? A Bolívia faz fronteira com o Mato Grosso. E essa ligação é histórica, desde o início da colonização, a criação da capitania de Mato Grosso, que depois virou província de Mato Grosso, que hoje é o estado de Mato Grosso. Nós temos uma histórica relação com os bolivianos, principalmente nas cidades fronteiriças. Quer um exemplo? Cáceres, por exemplo. Cáceres surgiu com muitos casais indígenas que emigraram para as terras mato-grossenses a convite do então governador de Mato Grosso, o capitão-general Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Uma outra dica importante, é bom ficar ligado
neste camarada aí, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que foi o mais importante governante de Mato Grosso do período colonial, porque ele é justamente a liderança política que consolidou a fronteira oeste, fundou vários núcleos populacionais e fundou algumas fortalezas ao longo da fronteira. Fique ligado, beleza? Mato Grosso acabou se tornando, a partir de 1750, teve a assinatura do Tratado de Madrid. Atenção, pessoal, em relação aos tratados de limites, este aqui é o mais importante para Mato Grosso. Tratado de Madrid, celebrado em 1750 entre as coroas ibéricas, Portugal e Espanha, assegurou Mato Grosso definitivamente, naquela época, como território pertencente a Portugal. Beleza? E aí, evidentemente, que a coroa portuguesa ordenou a tomada de uma série de medidas no sentido de transformar Mato Grosso no antemural da colônia. O que quer dizer isso? Mato Grosso se transformou no baluarte da colônia, da fronteira oeste da colônia. Ou seja, Mato Grosso e sua população tinham a missão de defender a fronteira oeste. Por isso que foram criadas várias vilas, vários núcleos populacionais ao longo da fronteira. Vila Bela da Santíssima Trindade, por exemplo. Por que a primeira capital de Mato Grosso fora Vila Bela e não Cuiabá? Ora, porque Vila Bela ficava junto à fronteira com o domínio espanhol, onde hoje é a nossa querida Bolívia. Tudo bem? Fundação de várias cidades ao longo da fronteira, como por exemplo Cáceres, como por exemplo Corumbá. A nossa atual Corumbá, que se chamava Albuquerque, lá no século XVIII, quando fora fundada. A criação de alguns fortes ao longo da fronteira. Forte de Coimbra, junto ao rio Paraguai. O Forte Real Príncipe da Beira, junto ao rio Guaporé. Todas essas medidas que visavam o quê? Defender a fronteira oeste. Vamos então analisar as alternativas. Lembrando que nós estamos procurando aquela que não se constitui em uma medida que fazia parte das questões prioritárias da coroa portuguesa em relação a Mato Grosso no século XVIII. Vamos ver então. Letra A, meus queridos. Na região de Cuiabá, o povoamento se expandiu em direção ao rio Guaporé e deparou-se com a ocupação espanhola na sua margem oeste, referente ao então vice-reino ou vice-reinado do Peru. Essa afirmação está correta. Com o declínio da extração aurífera nas minas cuiabanas, alguns sertanistas foram até o Vale do Guaporé, onde encontraram uma vegetação exuberante, com árvores altas, frondosas, com emaranhados de cipó. É por isso que esses sertanistas denominaram esta região guaporeana de Mato Grosso. É daí que vem o nome do nosso estado. A afirmação A está correta, portanto. B. Entre as atribuições recebidas por Antônio Rolim de Moura, estava a de estabelecer relações comerciais da futura capital que ele iria fundar na região com o extremo norte da colônia. Nós falamos agora há pouco que o abastecimento de Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital mato-grossense, era feito através das monções do norte. O que eram mesmo as monções do norte? O abastecimento feito através dos rios amazônicos pela Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Correto, portanto. Letra C. Após 1777, com o Tratado de Madrid, Dom João V ordenou a fundação de uma vila na região do Guaporé, que foi fundamental para assegurar a posse portuguesa naquele sítio. Viria a se constituir a capital da província. Opa, muito
muita calma nesta hora. Temos aqui algumas afirmações errôneas. Primeiro, a data, 1777, Tratado de Madrid. A gente acabou de ver agora há pouco que o Tratado de Madrid, o mais importante tratado de limites estabelecido entre Portugal e Espanha, no que tange à questão mato-grossense, a capitania de Mato Grosso, foi assinado no ano de 1750. Que a própria fundação de Vila Bela visava atender ao princípio do uti possidetis. Atenção, meus amigos. A defesa jurídica de Portugal, para assegurar a posse da fronteira oeste, se baseou no princípio do uti possidetis. Uma espécie de uso capião. Quem ocupa tem a posse. Então, justamente para efetivar o uti possidetis, que a coroa portuguesa ordenou que Rolim de Moura fundasse a capital da capitania de Mato Grosso no Vale do Guaporé, junto à fronteira com o domínio espanhol, o então vice-reinado do Peru, que é hoje a República da Bolívia. Por isso que em 1752, portanto, 2 aninhos depois do Tratado de Madrid, foi inaugurada Vila Bela, na fronteira guaporeana. Beleza? Por que está errado esta afirmação? Primeira data, 1777, não é 1750. Nessa data, referida na alternativa, foi assinado um outro tratado de limites entre Portugal e Espanha, que é o Tratado de Santo Ildefonso. E outra questão, nessa região do Vale do Guaporé foi fundada a capital da capitania de Mato Grosso e não da província de Mato Grosso. Mato Grosso apenas se tornou província no período imperial. Quando o Brasil se tornou independente, surgiu o Estado Nacional Brasileiro, tornamos uma monarquia governada por Dom Pedro I. Só nesse momento é que as antigas capitanias da América Portuguesa foram transformadas em províncias brasileiras. Então, temos informações incoerentes nessa questão. Essa é a questão incorreta. Essa é a questão que nós estávamos procurando, letra C. Vamos ver as duas outras ainda, para desencargo de consciência e para verificar o que elas falam. Letra D. Para poder controlar toda a extensão da imensa capitania, articulou-se a ligação da capital, ou seja, Vila Bela, com as demais vilas via fluvial ou terrestre, além da fortificação da fronteira. Verdade, acabamos de falar. Havia ligação de Vila Bela com a vila de Santa Maria do Belém do Pará, através da Companhia de Comércio Grão-Pará e Maranhão. Foi fundada a vila de Cáceres para facilitar o intercâmbio entre Vila Bela e Cuiabá. Foram erigidos vários fortes, várias fortalezas ao longo da fronteira. Citamos agora há pouco o Forte de Coimbra, no Rio Paraguai, o Forte Príncipe da Beira, no Rio Guaporé. Então, a coroa portuguesa adotou tais medidas. E letra E, após fundar Vila Bela da Santíssima Trindade, foi transplantada para lá toda a máquina administrativa e fiscal que, em parte, já existia na Vila de Cuiabá. Verdade, gente. A Vila de Cuiabá é de 1719. A Vila Bela da Santíssima Trindade é um pouco mais nova. Ela foi fundada em 1752, mas foi justamente Vila Bela a primeira capital mato-grossense. Então, ela sediava toda a máquina burocrática, toda a administração lusitana estava estabelecida lá junto às margens do rio Guaporé. Legal? Então, a única alternativa incorreta é a letra C, como nós vimos. Vamos ver mais uma questão também elaborada pela banca da UFMT. E essa é uma questão que tange sobre um aspecto interessante, muito cobrado nos concursos. Mão de obra escrava, gente. Mão de obra escrava predominou também aqui na capitania de Mato Grosso, tanto no século XVIII, quando ainda éramos colônia, quanto no século XIX, quando o Brasil já era independente e Mato Grosso se tornou uma província. Predominou
o trabalho escravo. Não apenas o trabalho escravo de africanos, mas também de indígenas. Vamos ver então o que nos diz essa questão. O uso da mão de obra escrava em Cuiabá apresentou algumas peculiaridades que podem ser atribuídas à capacidade da economia local em absorver essa força de trabalho ou a pequena inserção dessa economia no mercado externo. Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os escravos viviam em profundo isolamento social, havendo mesmo um arraigado preconceito à sua presença. Bom, que havia um preconceito em relação aos povos considerados inferiores, tanto africanos escravizados quanto indígenas, isto é público e notório. Agora, dizer que eles viviam em completo isolamento social, isso é impossível. É claro que os escravos, as pessoas escravizadas, elas tinham contato com outras pessoas, com livres pobres, né? Com povos indígenas, havia esse contato. Existiam vários tipos de trabalho exercido pelos escravos, não se esqueça. Tínhamos os escravos de eito, que eram aqueles que estavam diretamente no circuito produtivo, estavam na mineração, estavam na agricultura, estavam nos engenhos, estavam também na pecuária, em menor número, é verdade, mas também estavam lá. Tínhamos ainda os escravos domésticos, que efetuavam diversos trabalhos no interior das casas de seus senhores. E havia ainda, meus amigos, os escravos de ganho, não se esqueça. Os escravos de ganho desempenhavam uma série de funções nas ruas, nos centros urbanos, nos arraiais, das vilas mato-grossenses, vendendo produtos, vendendo doces, pequenos animais, carregando água, carregando objetos, efetuando uma série de atividades. Escravos de ganho. E tínhamos ainda os escravos da nação, ou escravos do Estado, que eram escravos pertencentes à coroa portuguesa, que inclusive poderiam ser alugados, poderiam ser locados por outras pessoas. Então, a utilização da mão de obra escrava era múltipla. Fique atento. Letra B. Os escravos constituíram um grupo merecedor de tratos privilegiados pela sociedade local, dada a relação pequeno número e alto custo. Mas será, meus amigos, que os escravos tinham um tratamento VIP, um tratamento privilegiado? Claro que não. Os escravos estavam sujeitos a um tratamento desumano. Os castigos físicos eram uma constante, a má alimentação, as péssimas condições de vida. Letra C. As condições de vida dos escravos eram muito melhores que a dos homens brancos pobres, o que os distinguia socialmente. Brincou com a gente, né? Você acha, por exemplo, que a condição de vida de um escravo era melhor do que um livre pobre? Bom, era praticamente um empate técnico, tudo bem. Mas o livre pobre, pelo menos, tinha o quê? Isso, a sua liberdade. O escravo nem isso possuía. Tudo bem? Letra D. As condições de vida de livres pobres e escravos eram muito próximas, chegando a constituir laços de solidariedade. Aí, beleza. Afirmação correta. Escravos e homens livres pobres também chegaram a estabelecer alguns laços de solidariedade. Estabeleceu uma relação entre esses estamentos sociais. Afinal de contas, ambos eram camadas desprestigiadas dentro da sociedade mato-grossense. Beleza? Essa afirmação está coerente, está correta. Portanto, é a letra D. Temos ainda mais uma questão. Esta aqui foi cobrada pela banca da UFMT, no concurso do Ministério Público Estadual
2013. Olha aqui, você vai já percebendo como que a banca da UFMT costuma enfocar os mais diferentes temas em suas questões. Não vai ser muito diferente na prova que vem por aí, a prova do Detran 2015. A economia de Mato Grosso, durante o período colonial, teve inicialmente como principal força motora a extração mineral, cuja decadência está associada à exaustão, se considerado o processo de extração baseado em técnicas rudimentares e intensivas em mão de obra escrava. Conforme o historiador Sérgio Buarque de Holanda, em Monções, o mercado local caracterizou-se como comércio de permutação. Opa, temos um tema aqui interessante, vamos até circulá-lo. Comércio de permutação. Comércio baseado em trocas. Permuta o que é? É troca. Este fragmento que dá origem a esta nossa questão fala sobre o aspecto econômico da capitania de Mato Grosso. Período colonial, século XVIII. Fala que a primeira atividade foi o quê? A mineração, que rapidamente entrou em processo de decadência devido à utilização de técnicas rudimentares atreladas à mão de obra escrava. Com a decadência da mineração, surgiu o quê? Aqui, olha só. Comércio de permutação. Outras atividades econômicas complementares que substituíram a decadente mineração. Então, gente, com a crise da mineração, na segunda metade do século XVIII, aqui na capitania de Mato Grosso, a população local teve que sobreviver através de atividades complementares. Que atividades são essas? A agricultura de subsistência, criação de gado e também os engenhos de açúcar. Tudo bem? Vamos ver então aqui as alternativas. Grande exportadora do produto aurífero? Claro que não. Na segunda metade do século XVIII, como nós já falamos, a atividade mineradora entrou em processo de exaustão. Diminuiu a produção de ouro. Por isso é que surgiram atividades paralelas. Letra B. Pequena e incipiente indústria manufatureira de iniciativa local. Professor, tinha indústria aqui em Cuiabá? Meu amigo, o que o autor se refere aí são os famosos engenhos de açúcar que se estabeleceram ao longo do Vale do Rio Cuiabá. Cuiabá, Chapada dos Guimarães foi o primeiro engenho estabelecido aqui em Mato Grosso. O engenho de Santana de Chapada, que pertencia a Antônio de Almeida Lara. Então, essa indústria, olha o nome, indústria manufatureira. Os engenhos, o engenho não tinha máquina no engenho? O que era o engenho, né? Para moer a carne, a cana, perdão. Claro que era uma máquina, né? O engenho poderia ser movido pela força de tração animal, pela força humana, ou podia ser um engenho hidráulico. Mas é uma engenhoca. É uma espécie de, vamos dizer assim, o local onde se dava o fábrico do açúcar. É uma máquina, poxa vida. Então, claro, é uma indústria manufatureira, os engenhos de açúcar que se estabeleceram em Cuiabá como atividade paralela. Letra C. Expressivo volume de trocas avaliado pela balança comercial. Expressivo volume de trocas? Não. Mato Grosso, no século XVIII, começo do século XIX, passou por um processo de estagnação econômica, o que levou até um isolamento político que só foi superado na segunda metade do século XIX. Letra D. Fixação do povoamento e dinamismo do comércio local.
dinamismo do comércio local, um comércio meramente ligado a algumas vilas mato-grossenses, pequeno porte. Incorreta afirmação. Portanto, então, aí a alternativa correta dessa questão era justamente a letra D. Bom, vamos ver mais uma questão aqui. Vamos continuar no pique, analisando mais uma questão referente ao período colonial mato-grossense. Vem comigo, então. Segundo Elizabeth Madureira Siqueira, olha, essa é uma das historiadoras mais citadas. Uma não, a mais citada nos concursos. A professora Elizabeth Madureira, que sem dúvida tem o livro mais importante, o livro didático acerca da história de Mato Grosso, o mais importante, o mais cobrado nos concursos que abrangem a história de Mato Grosso, é o livro História de Mato Grosso, da Ancestralidade aos Dias Atuais, publicado pela Entre Linhas em 2002, o livro da professora Elizabeth Madureira. Segundo ela, os garimpos de diamantes em Mato Grosso são conhecidos desde o século XVIII, mas essa atividade foi proibida durante certo tempo, pois... Olha só, essa citação aqui da professora Elizabeth Madureira faz uma referência ao ano de 1990, portanto é uma outra obra da referida historiadora. A obra chama-se Processo Histórico de Mato Grosso. A questão especificamente fala sobre atividade mineradora no século XVIII, mais especificamente acerca da extração de diamantes, e fala que essa atividade foi proibida durante um certo período aqui na capitania de Mato Grosso. E pergunta, por que aconteceu isso? Porque a coroa portuguesa resolveu proibir a extração diamantífera no século XVIII, aqui na capitania de Mato Grosso. Letra A, porque não era lucrativa, portanto não interessava a coroa investir. A atividade diamantífera não era lucrativa? Claro que era, não é por esse motivo que a coroa resolveu proibir a extração de diamantes. Os lucros com o garimpo de ouro desviavam a atenção da coroa? Não. A coroa portuguesa tinha a intenção de estabelecer uma série de tributos, uma série de impostos sobre as atividades econômicas mato-grossenses, como a mineração, por exemplo. Letra C. Poderia despovoar a fronteira e viabilizar uma ofensiva espanhola. Aí tudo bem. O interesse de Portugal, lá em meados do século XVIII, qual era? Transformar Mato Grosso no antimural da América Portuguesa, ou seja, defender a fronteira oeste, ficar de frente para os espanhóis. Onde estavam os espanhóis? No vice-reino do Peru, que hoje é a Bolívia. Portanto, era interesse geopolítico português fixar a população na fronteira oeste. A descoberta de ouro diamantino poderia fazer a população migrar da fronteira oeste em direção ao leste, a Diamantino. E isso aí poderia transformar a fronteira num local vulnerável, que poderia ficar suscetível a uma ofensiva espanhola. Então é por isso que a coroa portuguesa resolveu proibir a extração diamantífera nessa época. Temos ainda a letra D. Somente as missões jesuíticas possuíam a tecnologia para a sua exploração. Nada a ver. Frase completamente errônea. Os jesuítas estabeleceram-se, por exemplo, na missão de Santana, que deu origem à nossa atual cidade de Chapada dos Guimarães. Lá catequizaram os povos indígenas. Tem nada a ver com produção, a extração diamantífera em Mato Grosso. É a letra C, meus amigos. Letra C, essa é a nossa alternativa correta. Opa, mais uma questão legalzinha, questão fresquinha, caiu esse ano. Foi elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, caiu no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e faz uma referência a Teresa de Benguela. E quem for a Teresa de Benguela, professor, é uma das
principais personagens da história de Mato Grosso durante o período colonial. Teresa de Benguela foi uma importante liderança política daquele que se tornou o mais importante símbolo da resistência negra contra a escravidão em Mato Grosso. Eu estou falando, evidentemente, do Quilombo do Piolho, ou Quariterê, erigido lá às margens do Guaporé, junto ao rio Piolho, lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. Surgiu este que é o mais importante quilombo registrado pela história de Mato Grosso. Com relação a Teresa de Benguela, personagem histórico que inspirou a lei número 12.987/2014, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. A referida lei, número 12.987, criou o Dia Nacional da Mulher Negra. E é uma referência a Teresa de Benguela, porque ela se destacou na liderança desse importante núcleo de resistência negra contra a escravidão no século XVIII, Quilombo do Piolho, também chamado de Quariterê. Legal? Vamos ver então as alternativas. Primeira, Teresa de Benguela governava o Quilombo do Quariterê, tendo liderado a vitória definitiva contra as tropas metropolitanas e coloniais na década de 1770. Essa afirmação é falsa, gente. Por quê? Teresa de Benguela não governou o Quilombo do Quariterê? Claro que governou. Ela é chamada de Rainha Teresa pelos habitantes do Quariterê, que é o Quilombo do Piolho. Porém, pessoal, infelizmente, essa comunidade quilombola foi destruída por expedições militares que foram enviadas pelo governador da capitania de Mato Grosso para recapturar aqueles escravos fugitivos. Evidentemente, o Quilombo do Quariterê foi destruído pelas bandeiras enviadas pelas autoridades metropolitanas da capitania de Mato Grosso à região. Ok? Inclusive, a própria Teresa de Benguela acabou falecendo em decorrência do profundo desgosto da grande depressão em que mergulhara esta importante personagem da história de Mato Grosso. Segunda afirmação, Teresa de Benguela liderava um quilombo considerado o maior e mais significativo da região de Vila Bela por sua organização social, fartura de roças, congregando escravos fugidos, pretos livres e índios. Olha só, Quilombo do Piolho Quariterê apresentava uma população heterogênea. Havia negros, havia índios, havia mestiços, os caburés, os mulatos, eles plantavam várias roças, tinha uma organização militar interessante também. Verdadeira essa afirmação. E a terceira alternativa diz o seguinte: Teresa de Benguela foi uma liderança quilombola que atuou na segunda metade do século XVIII, comandando a estrutura política, econômica e administrativa do Quilombo do Quariterê. Este quilombo também é chamado de Quilombo do Piolho. Verdade, pessoal. A rainha Teresa de Benguela, passou a governar, passou a liderar essa comunidade depois do falecimento de seu esposo, José Piolho. E ela ficou conhecida como Rainha Teresa. Inclusive já foi homenageada no Carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Salvo engano, foi a Acadêmicos do Grande Rio, com o carnavalesco saudoso Joãozinho 30, que levou para a avenida a história da Rainha Teresa. Bom, as afirmativas são respectivamente, vamos lá, falso, verdadeiro e falso? Não. B, falso, verdadeiro e verdadeiro? C, verdadeiro, falso e falso?
D, verdadeiro, verdadeiro e falso? Ou E, falso, falso e verdadeiro? São 3 afirmativas, não é mesmo? A gente viu então que a primeira era falsa e as 2 últimas eram verdadeiras. Portanto, assinale com convicção. Vai direto na letra B de bola. F, V, E, V. Legal, meus amigos. Então chegamos aqui à nossa reta final do nosso aulão de véspera para o concurso do Detran 2015 aqui em Mato Grosso. Lembrando que essa aqui é a parte 1. Nosso próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre as principais características do período imperial aqui na história de Mato Grosso e eu espero você. Te vejo lá. Grande abraço. Até mais.